Programa Revista Rural, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pioneer e você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Queridos amigos, olá mais uma vez. E não dá para negar, a gente passa a semana inteira com saudade desse encontro para curtir juntos o que o agronegócio tem de melhor. Vamos nessa? Então confira os assuntos de hoje. Um cavalo lindo, mas lindo demais e bom para o passeio. Turismo rural é saída para aumentar a renda. Boas práticas garantem um mel de qualidade. Flores enfeitam qualquer lugar e são um ótimo negócio, viu? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez, mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos nessa! Diversificar as atividades é a saída para muitas pequenas propriedades. E o turismo rural tem se mostrado uma boa opção de negócio. Hoje a Revista Rural veio turistar, mas não é dia de folga não. A nossa missão é retratar a importância do turismo rural, uma atividade que tem crescido bastante no país. Vamos lá? Vamos embora, motorista! Essa alternativa de negócio vem sendo uma opção até mesmo para produtores mais tradicionais, que desempenham a atividade agropecuária há décadas. Na época de 30, mais ou menos, meus avós vieram do interior, compraram as terras aqui, né, e começaram a plantar, cultivar uva. Aí até então foi crescendo a família, dividiu um pouco as terras, né, e eu ainda continuo na atividade, com uva, pêssego, goiaba, tem pitaia, e mais outras frutas ainda. Eu tenho meu filho que está comigo, né? E primos aí também que estão ajudando a gente. Aí continua na atividade. Transformar a produção em atração e fazer da atividade um entretenimento. Foi assim que o fruticultor mudou totalmente o perfil da sua atividade. Devido à pandemia, aí começou a complicar as vendas das frutas. Então aí surgiu a ideia de trazer o pessoal para fazer o colhe e pague, e todo mundo adorou. Então a gente já vem há 3 anos fazendo e todo mundo gostou, e a gente está continuando porque o povo vinha na roça, mas a emoção deles colher a uva na roça, ele mesmo colher, é muito grande. Então a gente está continuando a fazer. Tem pessoa que vem aqui e fica tão admirado, chega a chorar aqui no meio da roça, de tão emocionado, porque relembra os tempos antigos, às vezes trabalhou na roça, hoje está na cidade, né? Então quando eles chegam aqui dentro da roça, eles ficam encantados. Recebendo desde idosos até criancinhas, o passeio pelo sítio caiu no gosto dos visitantes. A gente tem o trenzinho, né? Que a gente acolhe o pessoal lá em cima, onde vende as frutas, e vem para a roça
geralmente é feito agendamento ao sábado e domingo, tá? Então eles agendam e vêm e faz o turismo com a carretinha e vem até na roça e cada um colhe sua fruta. Você vê isso como um movimento não só aqui na tua propriedade. Outras pessoas, outros produtores, e não só de frutas, também estão se adequando para receber visitantes, né? Com certeza. A gente tem muito a ver a fruta, tem outro que tem o restaurante, tem, entendeu? Então, um ajuda o outro e assim melhora um pouco a situação do produtor, né? Com o sucesso que o Colipag tem feito e com a ampliação que você está buscando das culturas, aonde você quer chegar com o turismo aqui na tua propriedade? Eu quero aqui futuramente aí fazer um café da manhã para poder receber o pessoal mais tranquilo, mais à vontade. Por mês, de 300 a 400 pessoas passam pelo Colipag aqui da Miquelin. Por isso, manter a sanidade de todas as culturas é fundamental para que o projeto dê certo. Almir, quais são os principais cuidados de manejo que vocês têm aqui nas frutas? Tem muitos. Um aqui, ó, especialmente, ó, você tem que ponhar o saquinho, né? Para a fruta você não passar agrotóxico, então você coloca o saquinho para não bichar a fruta, tá? Então nesse tamanho aqui a gente consegue já ensacar ela para depois colher daqui 2 meses, 3 meses, tá? E com isso a gente consegue depois, daqui 3, 4 meses, pegar uma fruta igual essa daqui, tá? Que eu vou cortar aqui para vocês verem aqui, ó, a delícia que vocês veem aqui. A goiaba Tá. faz bastante sucesso com o pessoal? Faz muito sucesso. Todo mundo adora, todo mundo quer levar, porque é natural, é colhida na hora, né? Então é sucesso total. Apesar do trabalho ser focado no turismo rural, esse lado de produtor de vocês é aflorado no dia a dia exatamente para cuidar de com todas certeza. essas plantações. Tem que ter muito amor, muito carinho, porque dá trabalho. É trabalhoso, mas é compensador. A revista Rural está preparando a pesquisa Top List deste ano. Ela é bem interessante e aponta as marcas e produtos preferidos do homem do campo. E você pode participar dela, sabia? É só entrar no link que está na descrição ou acessar revistarural.com.br. É super fácil de preencher, não custa nada e ajuda a gente a conhecer melhor o setor. E aí, vamos participar? Estamos contando com você! Funcionalidade e beleza andando juntas. Essa é a premissa da criação do Aras Lagoinha, que encontrou no Manga Larga Pampa o caminho perfeito para oferecer animais lindos demais e muito bons de sela. O sonho de criança que se tornou realidade e faz história pelo Brasil. Foi assim que há mais de 4 décadas nasceu o Aras Lagoinha. Hoje, uma das referências na criação e exposição do Manga Larga Pampa. Marisa, queria conhecer um pouquinho da tua história como do campo, a história do Aras, né? Por que vocês escolheram Jacareí, como vocês chegaram a esta cidade e também a escolha da raça, né? Essa história vem de onde? Na realidade, a história vem de mim mesmo, que sempre tive cavalos desde criança, de sonhos, recortando figuras de animais. Eu falo assim que é uma missão. Não tinha ninguém da minha família que tinha fazendas e assim eu pedia para o meu pai uma fazenda e nessa procura caímos dentro do condomínio Lagoinha e aqui, que antigamente era Fazenda Primavera, limítrofe com o condomínio. Comecei a criar dentro da minha casa com um cavalo, depois comprei mais 3 terrenos no condomínio Lagoinha, que é limítrofe, e mais tarde, essa história começa com 5 anos de idade, eu com 19 anos casada, consegui adquirir aqui, que foi então a extensão do Aras Lagoinha, dos 3 terrenos que eu tinha dentro do condomínio. A raça em si,
Eu sempre pensei numa raça nacional, uma raça brasileira, do qual eu conseguia, com o meu trabalho, determinação, construir e uma raça brasileira atuar no campo do agronegócio. A raça brasileira, hoje a Manga Larga, tem 90 anos e é a primeira associação a ser registrada dentro de todas as associações brasileiras. Então, uma criadora nova e que poderia atuar dentro desse campo e crescer. E assim, eu acredito que eu fiz. E a questão da pelagem pampa, né, que hoje todo mundo fala Manga Larga Pampa, entrou em que momento? Hoje eu tenho 41 anos de criação. Há 27 anos atrás, o mercado estava um pouco estagnado e eu recebia as pessoas aqui e sempre me pediam: tem uma pelagem diferente? Tem o pampa? E a nossa determinação do nosso, vamos dizer, diretor técnico da associação escolhia assim o cavalo alazão. E assim as raças, as pelagens foram um pouco banidas da nossa criação da raça Manga Larga. E tudo que você sabe que é um pouco mais diferente, as pessoas querem, né? Como se fosse uma obra de arte. E daí eu vi que era um mercado propício. E eu tinha uma égua pampa, que se chamava Lili JL. Eu, com essa égua, consegui, então, pensar no assunto. Ela já muito idosa. E nessa época, lembrando que o meu garanhão nasceu em Monte Blanco do PEC, em 1997, não existia ainda a transferência de embrião. Então, foi de monta natural. Essa égua, com 28 anos, gerou um Monte Blanco. Né? Então, foi também uma força de pensamento dessa égua gerar um campeão ou um garanhão que viesse da origem. E eu não pensei que fosse tanto. E hoje o Monte Blanco está no livro de méritos da associação. Marisa, qual que hoje é a estrutura aqui de vocês? O plantel está em quantos animais? Nós vemos esses piquetes bonitos, essas baias bonitas, tem os piquetes também. Como que hoje é essa realidade aqui do Aras? Temos 240 cavalos, 72 para nascer. E a realidade onde nós estamos aqui é showroom de vendas e animais de exposição. Depois, ao longo do Aras, nós temos animais soltos, que são as éguas em gestação, e os potros que estão nascendo. Então, a gente, por ano, nasce mais ou menos em média 60, esse ano extrapolou um pouquinho, e nós temos essas vendas. Antigamente fazíamos leilões, esse ano, já fazem 3 anos, desde a pandemia, eu faço questão de receber os meus clientes aqui e saber a realidade deles e direcionar exatamente o que eles precisam. Então, que às vezes num leilão acaba escolhendo o que não quer comprar, né? Fica na emoção e de repente leva para casa algo que não necessariamente era o adequado. Então eu recebo aqui, um por vez, agenda aqui comigo e graças a Deus está dando super certo, porque você, como criadora, com uma experiência de 41 anos, consegue entender a realidade de cada um, né? Então, um animal premiado não serve para uma cavalgada. Uma pessoa que quer começar a criar, a gente indica, de repente, dependendo do valor que quer investir, uma potra, uma égua. Eu comecei com uma éguas mais velhas, porque era jovem, não tinha muito que investir, mas já sabia da qualidade dessa égua. Então, é importante você vir conversar com o criador, com experiência, porque no calor da emoção você levanta a mão e é fácil comprar. Mas depois você não sabe muito bem o que fazer com aquilo que comprou. Já no dia a dia, aqui conversando comigo, é muito mais gostoso ter esse encontro com o criador. E também, quando você vem e conversa com o criador, tem um elo de amizade e também de responsabilidade do criador para com o seu cliente. E isso é importante também, porque você fica um pouco responsável por aquilo que você vendeu. Num lugar que você não sabe nem quem está comprando, você não tem a responsabilidade. Eu quero ter essa responsabilidade,
porque eu acho que é importante ter esse carinho e só assim faz crescer a sua marca. Na missão de formar animais campeões e de sucesso, o Aras Lagoinha tem investido e bastante no bem-estar animal do seu plantel. Animal, para ser bem tratado, tem que ter uma bela nutrição, que seja ração. Na realidade, a ração é a nutrição animal. Então, lembrando que o cavalo é herbívoro, então tem que ter uma bela pastagem, um feno primeira linha e toda a parte de rotina. O cavalo é de rotina, então precisa ter um cotidiano com alimentação balanceada, tendo levado a sério o seu peso. Então é importante isso, horário de alimentação. Então nós também temos ajuda de profissionais, não só veterinário, mas também ajuda de profissionais que nos dão apoio na ração. E a gente olha indivíduo por indivíduo, o que seja, esse animal faz que tipo de trabalho. Ele vai para a exposição, ele trabalha de que forma, então ele tem que ter um tipo de alimentação adequada nesse sentido. Essa égua está em gestação, quanto tempo de gestação? Tem esse tipo de alimentação. É um potro, está em crescimento, é outro tipo de alimentação. Então isso tudo tem que ser levado muito a sério. E a parte de higiene. Vermifugação, vacinas, tudo isso tem que ser, faz a base de um bom sucesso. Profissionais adequados que levam ao sucesso do que a gente tem que alcançar no dia a dia para, vamos dizer assim, performance dentro das exposições e da marca. Falando até da nutrição que você já citou, vocês produzem o feno aqui, né? Isso é um diferencial do Aras também. Sim, nós não somos autossuficientes pelo excesso de animais, mas nós produzimos aqui, temos profissionais que nos ajudam, nós temos um local que a gente também tem a secagem do feno aqui também, que foi adequado aqui porque a região também é um pouco, à noite ela fica um pouco úmida, então para ajudar nessa secagem do feno, nos ajuda quanto a isso também, é bem bacana. Então a gente tem todo esse trabalho. Como foi feito todo esse trabalho aos 41 anos? A gente foi caminhando, se adequando na região, que não é, nosso solo não é muito adequado a tudo isso. É claro que uma região do sul tem um solo muito mais adequado a isso, mas a gente vai procurando se adequar com adubações, manejo do solo, e isso é muito importante. Os cavalos de exposição, por exemplo, têm 3 tratos por dia nessa alimentação, nessa suplementação, né? Exatamente, porque o estômago do cavalo é pequeno ao longo do seu intestino. Então, quanto mais você fracionar, mais ele vai aproveitar esse conteúdo alimentar dele e fazendo o seu digestivo muito melhor. O Aras Lagoinha hoje é o 3º maior plantel de manga largas do Brasil. Além disso, há 26 anos é o maior criador e expositor de manga larga pampa. O que faz de um animal desse um campeão? É um trabalho árduo, com muito profissionalismo e detalhes. Acho que ajuda a parte feminina, que já é detalhista, mas profissionalismos em todos os setores. Nós já falamos um pouco da alimentação, mas também o profissionalismo nos detalhes também da doma, desde a criação. O cavalo, quando já nasce, a gente já tem que pegar, já cuidar da parte de casqueamento, a parte de vacinas e vermifugações, e medindo, para você ter uma ideia, aqui a gente mede até o peso da placenta, para a gente já ir direcionando a altura e como vai chegar
até a performance de pista. Então tudo isso é muito bem cuidado aqui no Aras Lagoinha, porque tudo isso também tem a parte que fala assim, é só pelagem. Não, pelagem é um detalhe que a gente direciona o Aras Lagoinha com o cuidado de ser um manga larga de pelagem pampa, mas tem todos os detalhes de ser um campeão. Campeão precisa doma, treinamento e estrutura que nós já vimos, como natação, andamento, musculação. Então é um cavalo que ele tem que ser um atleta e ao mesmo tempo tem que ter essa beleza morfológica, que eu falo que tem que ser uma Gisele Bündchen, né? Que tem que ser bonito, não pode ser gordo, tem que ter a musculatura no lugar certo, não pode ter dores e tudo mais. Então tem que ter uma preocupação geral por esse animal. E agora, nessa beleza toda, tem aquele detalhe que a gente estava falando. Nenhum é igual ao outro, né? Exatamente. A gente fala que quem é o criador de pelagem pampa, a gente fala que a pelagem pampa é a pintura de Deus. Deus que pinta e sai cada um de uma forma. Você pode idealizar que possa nascer pampa, não necessariamente, a não ser que ele tenha o gene da homozigose, que chama gene tobiano, que vem lá de Tobias de Aguiar, que é uma história do Brasil, que foi levado esse gene em homenagem ao Tobias de Aguiar, mas é a nível internacional. Então, gene tobiano, a gente fala a nível internacional, mas é homenagem a um brasileiro, Tobias de Aguiar. Eu falei da questão das exposições e vocês aqui têm uma coleção de troféus. Fala um pouquinho dessa parte que deve ser muito gostoso para você como fundadora, idealizadora, que tem todo esse trabalho, receber tanta premiação por conta dos teus animais. Olha, a primeira premiação que eu recebi foi eu mesma montando. Eu comecei pequena, eu sei o que é receber um troféu, né? O treinamento, o que deve, e cada um é uma emoção, porque é o trabalho e é o trabalho conjunto. Hoje, quando a gente recebe uma premiação, é o trabalho conjunto de uma equipe, né? Antes, o primeiro meu foi sozinho, mas hoje eu dedico esses meninos aqui, que ninguém faz nada sozinho, e a gente precisa de equipe. E equipe é fundamental dentro de um Aras. Desde o que está no campo, fazendo o feno, que a gente falou, da alimentação, da limpeza, da higiene e do treinamento, que tem os montados e os puxados. Então, isso é muito fundamental. E o cavalo cada vez mais está sensível, ele está evoluindo com o homem. Então, isso é importante, esse lado de... Ele é muito inteligente também. Então, ele tem esse entendimento com o homem, e a gente pensar que o cavalo vem desde os primórdios com o homem, e essa evolução. Hoje, o que difere os packs, né? Quando a gente fala do manga larga pampa, pack, qual que é a diferença que o mercado enxerga? Eu vou te mostrar aqui no local a beleza racial que é fora de série, e essa pelagem pampa, você sabe que o pampa é o branco, mas esse branco que a gente fala de bordado, que é intermediário, não é uma mancha assim, branco alazão, ou branco ou preto. Então tem todo esse bordado, eu posso olhar em qualquer lugar, que quando eu vejo essa pelagem, tem o sangue pack, que vem lá do Monte Blanco, que eu te falei, do livro de mérito. De longe você reconhece? De longe, e essa frente, ó, essa frente lapidada e bonita, que é o que o cavalo manga larga escolhe. E falando sobre um pouco do padrão racial, do que a raça nos pede, é esse cavalo de sela, com andamento marchado, que foi selecionado para andar sem cansar o cavalo e o cavaleiro, fazendo um cavalo de sela cômodo, avante, e que vá bem nas cavalgadas, no lazer, antigamente muito na lida, e até hoje na lida com o gado, e a gente fala que é o cavalo do peão e do patrão, porque é bonito, lindo, trabalha, e essa docilidade sem igual que só na nossa raça tem. Fala um pouquinho pra gente os detalhes dessa morfologia que fazem
esse cavalo tão bonito, um campeão, e além disso, as funcionalidades dessa raça tão importante no Brasil? Bom, o trabalho do criador é juntar a genética junto com a morfologia que a gente se apresenta com a funcionalidade. Então, a gente trabalhar com isso. Então, o cavalo na morfologia é um cavalo que a gente fala que a paleta tem que ser em um ângulo que leve para frente o seu anterior, o seu posterior seja o motor que empurre o anterior para frente, que a gente fala que seja assim a marcha que não canse nem o cavalo nem o cavaleiro e que ele pouco tenha atrito no chão. A gente fala que assim é uma marcha diagonalizada com ínfimo de dissociação, ou seja, ele não tem suspensão, por isso ele não tem elevação dos membros e isso sempre tem o contato de um membro no solo e isso dá essa comodidade para o cavaleiro. As raças brasileiras normalmente têm 4 marchas e a marcha do manga larga chama-se marcha progressiva, ou seja, ela adianta essa marcha, ganha-se terreno com ela, porque normalmente essa raça veio para o estado de São Paulo trabalhar a lida com o gado e isso a marcha ficou mais ampla. Então, não se cansando, não cansando o animal nem o cavaleiro. E isso é bem gostoso para fazer as cavalgadas e ele lidera as cavalgadas, vai para frente sem grandes, se cansar, sem grandes esforços. Isso é importante. Então, o motor do cavalo são os membros. Nós temos o anterior que vai para frente, o posterior tem que ser forte, musculado e que empurra esse posterior. Então, para isso acontecer, esse posterior chegar no anterior, ele tem que ter o lombo curto, que cabe só a sela. Aqui a gente chama de cernilha, é o osso que segura a sela e a gente fala-se que tem que ter um pescoço piramidal, né? O pescoço piramidal, ou seja, se a gente pensar em cavalos de tração, o pescoço é muito grosso, porque eles puxam canhões, fazem força, estão na lida puxando peso. Então, aquele pescoço daquele animal é bem grosso. O nosso, a gente fala que tem que ser um pescoço piramidal, leve, porque ele é o leme da pessoa que está em cima do cavalo. Se a gente pensar que um cavalo você está montado e um pescoço é grosso, você vai ter muita dificuldade de montar nesse cavalo de sela. Então nós temos que lembrar que nosso cavalo é um cavalo de sela e que tem que ter prazer no montar. Então é um cavalo que tem um pescoço leve. Aqui a gente fala de afogador. O que é o afogador? É onde passa o ar. Então tem que ser bem amplo. Vai passar o ar que vai vir por esse pulmão. O pulmão é o fole do cavalo, que vai fazer ele impulsionar todo esse movimento para ser esse cavalo de sela, que vai ser essa máquina. Então é uma máquina que eu vou estar em cima, com o prazer de andar, com a beleza, ainda tendo, além disso, a beleza do pampa, né? Quem vai para uma cavalgada quer se destacar, não quer estar igual aos outros. E quem não quer estar numa beleza racial, um cavalo dócil, nós estamos falando aqui de um garanhão. Olha que beleza, eu estou atrás dele, estamos falando atrás dele, ó, não está me dando coice, não está fazendo nada, é um cavalo tranquilo. E não é esse só não, é a raça manga larga, é assim, com essa docilidade. E se a gente pensar que um cavalo desse faz parte da família, é o que a gente procura para unir a família. Pode ser um pet, pode ser para um criador e pode ser para uma união da família. Isso é muito importante. Qual que é o significado da marca PEC? Como hoje vocês encaram a situação de mercado, falando do manga larga, falando do pampa e também em relação à marca de vocês? Olha, a marca, na realidade, a marca é o sobrenome do cavalo, né? Qualquer nome de cavalo é do PEC. E esse cavalo vai acompanhar pro resto da vida dele o nome, qualquer que seja, do PEC.
E o cliente acabou sugerindo um jargão muito importante para mim, que é: eu quero um PEC, eu quero um PEC. E todos me ligam e falam assim: eu quero um PEC, eu estou juntando dinheiro para um PEC. E isso é uma satisfação enorme. Passou as minhas expectativas de início de criação e que criador não quer? Saber que a sua marca hoje é consagrada e que os clientes querem um PEC. Esse modo de vocês lidarem com os clientes ou com interessados atrai mais investidores para esse mercado? Eu acho que sim. Antigamente nós já fizemos 11 leilões aqui, já fiz leilão no Rio de Janeiro, abri mercado em vários lugares. Mas eu acho que o atendimento personalizado é muito importante. Primeiro que a pessoa, ela se sente importante, se sente interessada em eu atendê-la. Eu acho que é importante. É a dona Marisa que vai atender? Sim, é a dona Marisa que vai atender. E isso atrai mercado, porque às vezes a pessoa fica um pouco tolhida: mas será que eu vou lá no Aras? Será que dá para entrar? Será que eu vou ver os animais? Sim, eu vou atender, tenho prazer nisso, porque criar cavalo não é só pegar e vender comercial. Eu falo que estou vendendo um filho da minha criação. Eu tenho prazer que eles sejam bem cuidados, então eu quero conhecer quem está comprando o animal, eu quero ajudar no que eu puder. Eu tenho 41 anos de experiência, então para mim é prazeroso também ajudar e fazer abrir esse mercado de uma raça genuinamente brasileira. Então é importante que essa pessoa não desista no meio do caminho, ela siga ou passeando com o cavalo, ou iniciando uma criação, mas que tenha prazer. Ter um cavalo tem que ser extremamente prazeroso para ela. Então eu estou aqui para ajudar. Marisa, além de tudo isso que a gente está falando, né? Morfologia para o esporte, para as apresentações, para as exposições, tem a parte emocional, né, do cavalo, Sem dúvida. que é muito importante também para lidar com o ser humano, né? Eu acho que isso é o mais importante. O homem tem que voltar à natureza, né? Nesse mundo que está hoje, trabalhando, o homem é da natureza e tem que voltar para ela. E o caminho é o cavalo. O cavalo é puro amor. E o homem está esquecendo esse lado do amor, da parte que nós temos que ver, porque no momento que você dá amor para o cavalo, ele retribui esse amor por completo. Até mesmo quando pensar em investir em animais como o de vocês, além do negócio em si, do mercado em si, do retorno financeiro em si, tem essa questão humana, né? Eu acho que esse é o principal, porque nem tudo é dinheiro na vida. Conhecendo toda essa estrutura que nós vimos, as premiações, esse mercado que vocês conquistaram, qual que é o sentimento que te dá hoje, 41 anos depois? Eu não pensava que ia chegar tão longe. E quando a gente faz com amor, a gente não pensa no que vai chegar. A gente vai fazendo, né? Com amor no coração. E nem pensava que eu ia ter um garanhão que fosse me ajudar, né? Que Deus nos manda, que ajuda nesse percurso de vida. Então, hoje eu sinto muito orgulho no meu trabalho. Quando eu conto para as pessoas, eu estou relembrando isso, falando com você, daí que eu vou pensar, nossa, que trajetória, né? Como a importância que tem a pelagem pampa dentro da raça Mangalarga, que foi um resgate de uma égua. Eu fiz todo esse trabalho que hoje culmina em 80% de toda a pelagem pampa dentro da raça Mangalarga vindo do sangue do Aras Lagoinha, do Monte Blanco do PEC. Então, acho que por uma criadora, acho que nunca ninguém pensou nisso e eu sou muito grata a isso. Eu fico até emocionada,
porque é um trabalho que eu acho que são para poucos criadores desse mérito. E um grande legado, né? Um grande legado. Tá achando legal as reportagens? Tem algum assunto que queira ver aqui? Então comenta aqui embaixo que a gente corre atrás. E fazendo isso, você vai ajudar o YouTube a divulgar nosso canal para mais gente. Vamos lá, não custa nada. Estamos contando com você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Antônio Ferreira Antunes, Adeilson Souza, Thelma Maria, Martiniano Carvalho, José Oliveira, Ademar Gomes, Ana Paula Dias de Jesus, Neuzair Adão, Luiz Raimundo Soares, Cubijan Chaim, Luiz Pacheco, Benedito Seixas, Alexandre Gonçalves, Claudenir Marciano, Mara Mercedes Nascimento, Marcelo Pires, Antônio Costa, Rui Carlos Kastalski, Roberto Rezende Pereira e José Natalício. E não deixe de mandar suas mensagens, é muito importante pra gente. Invista na genética Matsuda e colha produtividade com Pânico Máximo MG12 Paredão, que chega a produzir 35 toneladas de matéria seca hectare ao ano, com excelente valor nutricional, possui rápida rebrota, boa tolerância à cigarrinha das pastagens e da cana-de-açúcar, produz até 30% a mais de forragem que Mombaça e tem ótima adaptação a diferentes regiões. É mais carne e leite a pasto. MG12 Paredão é cultivar protegido do grupo Matsuda. Matsuda, quem usa não muda. É tempo de primavera e é nessa época do ano que as flores ganham um protagonismo ainda maior. Já pensou em viver de cultivar flores? Olha, tem gente se dando bem nisso. Com diversas cores e formas, as fitônias e as violetas são ótimas opções para ambientes internos e para jardineiros de primeira viagem. Para a gente poder chegar na fase final, tem todo um processo antes, né? Tem. A violeta, ela é muito delicada. Apesar de ser uma planta bem antiga, as pessoas acham que é fácil o plantio dela. Porém, não é tão simples assim. Aqui nós temos um matrizeiro bem antigo, que eu gosto de mostrar sempre isso daqui, olha, o caule da planta. Tanto que a gente já tirou folhinhas delas. Então, essa planta aqui já deu muitas violetas. A gente também, na fase do matrizeiro, a gente não gosta de flor. Então, a gente tira as flores porque a gente precisa de energia para a folha. Então, é assim, ó. A gente pega, tira aqui uma folhinha, a gente quebra assim o caule dela, olha. E aí a gente estaqueia no substrato. Um substrato especial para o enraizamento das violetas. Então aqui é 100% turfa. Depois de algumas semanas nascem as violetinhas. Então uma folha dessa dá uma média de 3 a 5 mudas, dependendo da variedade, porque cada cor, aqui é todo o nosso matrizeiro, cada cor ela tem um manejo diferente, ela se adapta de uma maneira diferente das outras cores. Então, cada cor, por ser violeta, cada cor tem a sua quantidade de muda. Depois que ela dá as mudas, a gente quebra a folha assim, para ter luminosidade para as demais. Então, a gente quebra aqui. Então, olha, é um processo bem manual. Aí, quando ela cresce, o que a gente faz? Eu peguei aqui, ó, uma para mostrar para vocês. A gente puxa aqui e separa as mudinhas. Então, olha só, nesse caso dessa variedade saiu uma muda
2 mudas, essa daqui descartou, 3, 4 e 5 mudinhas. De uma folhinha. De uma folhinha nasceram 5 mudinhas. Aí nós temos uma máquina que seleciona o tamanho, porque isso é muito importante, tá? Para depois a gente plantar nessas bandejas. Todas têm que ser do mesmo tamanho. A gente não pode ter uma maior e outra menor plantadas juntas, para que elas cresçam uniforme. Depois, chegando nessa fase que ela enraizou, aí a gente pega e a gente planta no vaso, que é o final do processo da violeta. Tá meio difícil de tirar aqui, mas aí a gente planta depois no vaso, que é o processo final. Em todas as fases elas já são irrigadas? Aqui no caso, sim, todas são irrigadas por cima das plantas. Aqui a gente não precisa se preocupar com as flores, porque a violeta ela não pode ser molhada. A flor, quando ela tem flor, tem que ser por baixo. Mas nessa fase aqui, que é vegetativa, que é verde, a gente aduba. E cada processo tem uma adubação. O inverno também a gente tem uma adubação especial. Então, quando não tem raiz, a gente não aduba. Assim que ela formar a raiz, a gente começa a adubar. E qual é o clima ideal para poder estar tendo esse desenvolvimento em todas as fases? Olha, a gente é produtor, né? Pode ver aqui que é estufa, então a luminosidade é o fator principal para você ter uma violeta. Não pode ficar ao sol, né? Porque a violeta queima. Então ela precisa, em casa, né, que eu acho que é o que mais todo mundo tem a dúvida, é ter uma luminosidade boa, próximo de uma janela, enfim, que tenha uma claridade. No escuro, jamais. Então perceba onde bate a claridade na sua casa. Vocês plantam o ano inteiro? Sim, a nossa produção é anual. A violeta, dessa fase da folha até chegar no vaso, são quase 9 meses, é uma gestação. E tem uma época que ela floresce mais ou não? Não, não tem. No inverno a gente tem, ela aumenta mais o ciclo, mas em geral, como a gente controla a umidade, a gente controla a temperatura, a gente não tem épocas que pode falar assim, essa época não abriu flor, abre menos. Não, nas nossas estufas a nossa produção é igual. Sempre plantadas através de folhas, as plantas matrizes são utilizadas por aproximadamente 4 anos. Já fizemos as mudinhas, agora qual o próximo passo? Bom, depois de 5 meses da muda, da folha, aliás, até a muda, tem mais 3 semanas, tem mais 3 meses para dar flor. Então, olha só, aquela mudinha que a gente viu lá no matrizeiro, no nosso berçário, agora a gente planta definitivamente no vaso e daqui 3 meses a gente vai ter uma violeta florida. Essa daqui é a violeta simples que a gente chama e essa daqui é a violeta dobrada, tá? Nessa fase aqui a gente não pode irrigar por cima. Nessa fase que a gente chama de vegetativa, aqui a gente pode irrigar até por cima, até dar os primeiros botões. E qual que é o substrato que vocês colocam? Esse substrato é diferente do enraizamento da folha e da muda. Esse daqui é 100% turfa e esse substrato aqui, ele já tem casca de pinos, ele tem fibra de coco, também tem um pouco de turfa. Tem algum cuidado especial que faz ela florir mais? Tem. Bom, o que a gente faz, o que a gente fala para a dona de casa? Luminosidade. Esse daí é o ponto crucial. Se você tem uma boa luminosidade, você vai ter uma violeta que dura muito mais tempo e vai continuar abrindo botões. E outro detalhe nessa fase que você compra a violeta, você não precisa se preocupar com a adubação, tá? A flor, ela dura em média 1 mês. Óbvio que você tem que saber aonde você compra, tá? Porque a qualidade das nossas plantas saem assim. Porém, você tem que saber onde você vai comprar as plantas. Esta violeta dobrada aqui, ela dura quase o dobro da simples, porque ela demora muito mais para estragar.
Só que para ela dar uma nova florada, então a violetinha ela vai, é que aqui a gente está na produção e graças a Deus eu não tenho violeta ruim, mas a florzinha ela vai ficando velha, né? Então a gente vai tirando, faz de conta que essa florzinha tá ruim, a gente vai tirando as florzinhas estragadas para que não passe nas outras flores. Só que o que eu vou fazer aqui, e não briguem comigo, mas eu vou ter que ensinar. Vamos imaginar, só imaginando, tá? Que toda essa flor aqui acabou, morreu, não tem mais. Eu vou te ensinar você fazer a nova florada. Posso? Pode. Não vai sofrer do coração? Não, a gente aguenta. Aguenta? Olha, isso aqui faz de conta que tá ruim, tá? Então, lá na sua casa, você vai tirar toda a florzinha velha. Não é essa, tá, gente? Essa daqui tá nova. Mas tudo bem, gente, isso aqui é processo normal de acontecer. Às vezes, na época da pandemia, a gente fez isso, tá? A gente desbrotou todas as plantas para ela que dar uma nova florada, porque acabou, a flor ela tem o tempo de durabilidade. Passou daquilo, já era. Bom, vamos imaginar que acabou toda a flor, você está com a violeta assim. Então, o que você vai fazer? Eu vou te ensinar aí para você dar a segunda florada, tá? Você vai desbrotar a sua planta. Você vai tirar todas as folhinhas ao redor, olha. E se você quiser fazer a muda, como eu ensinei no outro sítio lá, você pode fazer, tá? Menos essa folhinha mais velhinha, que essa daqui são as primeiras dessa daqui. Então, essa folhinha não vai dar muda boa, então essa você descarta. Aí você pode pegar uma folha boa, fazer aquele processo, comprar um substrato bom. Se você achar turfa, pode fazer. Estaquia lá e você vai lá esperar 5 meses para dar as mudinhas e depois mais 3 meses para dar flor. Olha só, se você deixar assim na sua casa, nessa fase você pode molhar por cima. Eu aconselho aí sim adubar. Aí você espera umas 2 semanas para adubar a planta. Só que você vai comprar um adubo da sua confiança, você vai primeiro irrigar a planta, que o substrato não pode estar seco, tá? Se o dedo sair sujo é porque o substrato tá bom, se o dedo sair limpo é porque falta água. Então você irriga por cima, aí você vai colocar o adubo aqui no substrato, evita de molhar a folha, porque caso você erre na dosagem, você pode queimar a folha. E um outro detalhe, no inverno, você não deve demolhar a folha com água fria. Então, sempre uma água morninha. Eu não tenho uma água morninha. Então, você abre a torneira da sua casa, deixa sair aquela água fria, porque apesar de que agora não temos, o frio já foi embora, né? Mas no frio eu dou essa dica. Deixa a água sair, aquela mais fria, aí você vai molhar o substrato. Também não molha a planta. Agora, se ela está nessa fase, pode molhar por cima, com uma água mais morninha e no verão sem problema. Lembrando que você não pode deixar no sol, que como eu falo, nós produzimos em estufas, então você não pode deixá-la no sol. Então, fazendo esse processo de tirar a folha, adubar depois de umas 2 semanas, aí você aduba uma vez por mês. Quando ela começar a sair a flor, você para de adubar, tá? Aí você curte a sua planta novamente. Mas é um processo que demora. E eu falo que a violeta tem um preço muito bom no mercado. Então, se você economizar um cafezinho por mês, você vai ter essa violeta sempre linda na sua casa. Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco. A gente tem aqui mais uma vez nos estúdios o médico veterinário João Gabriel Carvalho. João, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Alessandro, olá pessoal que nos assiste, é um prazer estar aqui novamente. Para a gente começar o nosso bate-papo, bem direto ao ponto, qual a relação que tem a nutrição adequada e a eficiência dentro dos diferentes protocolos de biorreprodução? Olha, Sandra, como nós sempre falamos, né, o cio da vaca vem pela boca. Então, não só
o suplemento mineral que você utiliza, mas a quantidade de volumoso, a qualidade desse volumoso, tudo vai interferir no sistema reprodutivo. Então, na natureza, o que é reprodução? É quando o animal ele está num ambiente que ele está bem nutrido, que ele está protegido, então ele pode deixar uma cria ali. Isso é a natureza, o sinônimo da natureza, pensar em por que se reproduzir. Então, quando o animal ele tem todos os nutrientes adequados, ele está bem nutrido, ele está num bom score corporal, ele tem água disponível, ele tem forragem disponível, essa vaca vai se reproduzir. Então, a dieta desse animal é fundamental para uma vaca se reproduzir, um touro produzir espermatozoide. Então, a gente sempre fala muito da fêmea, mas a gente tem que lembrar que a qualidade do sêmen também é fundamental na reprodução. Então, uma dieta ajustada, seja pasto, seja no coxo, na seca, nas águas, gado leiteiro, gado de corte e ATF, touro, não importa. Vai acontecer pela boca. Vai acontecer na carga de mineral que esse animal está ingerindo, quantidade de proteína, quantidade de energia e quanto de alimento esse animal vai estar ingerindo por dia para se manter num nível que ele vai conseguir chegar até a reprodução. Aproveitando esse gancho, quais os nutrientes que são considerados assim mais críticos para dar suporte à função reprodutiva dos animais? Bom, então, falando de proteína e energia, isso vai ser a base de tudo, né? Então, a proteína e energia, eles vão ser um componente basicamente de todas as funções do animal, mas o limitante de animal a pasto é sempre o quê? Mineral. Por quê? Porque está em deficiência no pasto, está em deficiência no solo brasileiro. Então a gente tem que entrar com um suplemento mineral que vai complementar e vai chegar aos níveis de exigência para a parte reprodutiva. Então, especificamente da reprodução, a gente sempre fala muito de fósforo, fundamental para tudo. Então, fósforo e a reprodução tem um gasto de fósforo muito alto. Então, fósforo é importante? Sim, muito importante a qualidade desse fósforo e a quantidade que vai ser ingerida. Mas a gente não pode esquecer dos microminerais. Então, por exemplo, selênio, para a qualidade de sêmen, fundamental. Então, questão espermática, o sêmen é fundamental, o selênio é muito importante. Zinco, manganês, para uma vaca ciclar, para ela se reproduzir, muito importante. Então, todos esses, tanto para a fêmea quanto para o macho, melhora a qualidade do cio, melhora a qualidade do espermatozoide, melhora a qualidade do ósito, e isso aumenta a sua taxa de reprodução. Então, independente do que você esteja fazendo, se vê como prenhez, se vê como bezerros desmamados, touro, IATF, a transferência, o que for, qualquer técnica que você utilizar, todos esses minerais eles estão relacionados com a parte reprodutiva. E para você ter um sucesso no que você está fazendo, você tem que bater exigências desses nutrientes, pois quando você utiliza abaixo, você vai zerar a sua reprodução? Não, mas ela vai estar subprodutiva. Então, se você podia ter um índice, por exemplo, de 90, 95, ele vai cair, vai para 85, 80. Então, ele não zera, mas você deixa a desejar. Poderia estar melhor, porque o investimento não foi bem feito. Agora, falando desse suplemento mineral específico, como que o produtor ele pode chegar à conclusão de que uma formulação é adequada para animais que estão sendo submetidos a protocolos de biorreprodução? Ou seja, um suplemento mineral ideal que a vaca tem que lamber, que o touro tem que lamber também. Certo. Então, quando o produtor não conhece os produtos, né, então ele pode ver pela categoria animal que esse produto é indicado. Então, se é um produto para cria, seria um produto para vaca, independente de como for chamado, é um produto que está relacionado à reprodução. Então, o que é isso? São produtos com níveis mais altos de minerais, porque a vaca ela vai ter esse gasto maior para se reproduzir, ou o touro que está com o rebanho. Agora, quando você pega um produto para recria ou para engorda, um produto para boi, para terminação, ele já não contém a mesma quantidade de minerais. Então, ele não bate a exigência dessa vaca. Obviamente, cada empresa trabalha de um jeito, em composição e quantidade. Então, fica muito a critério do representante, do vendedor, fazer a indicação. Mas o produtor já sabe, produto para cria, ele tem vaca, ele tem que usar produto para cria.
Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Alguns cuidados no processamento do mel podem fazer toda a diferença na qualidade do produto. Adotando boas práticas de produção, a apicultura segue sendo um ótimo negócio. A apicultura é um setor que vem crescendo. Mas, assim como toda produção, alguns desafios fazem com que o produtor sue a camisa no dia a dia. Um deles, por exemplo, é a cristalização do mel. E olha, alguns fatores, como por exemplo o alto teor de glicose e a baixa quantidade de água, ajudam a cristalizar mais rapidamente. Além disso, o clima é fator-chave, já que temperaturas mais baixas também aceleram esse processo. Todo mel puro, ele pode cristalizar, e isso não interfere na qualidade do mel. Às vezes, pelos aspectos, as pessoas acham que o mel não está bom, mas é um mel puro que conserva as suas qualidades. E se você não gostar do mel cristalizado, porque muitas pessoas também usam mel cristalizado, que tem sabores diferentes, você pode colocar em banho-maria, numa temperatura suave, em torno de 40 graus, e você vai ter o seu mel novamente líquido, com as mesmas propriedades. Evitar a contaminação é importante para não estragar o produto. Por isso, os cuidados em higiene dos equipamentos e das pessoas que vão trabalhar no beneficiamento do mel devem ser redobrados. A gente vem com o mel, as melgueiras do apiário, traz para a recepção, aqui no caso entra aqui na recepção, vai para a mesa, para a desoperculadora, depois da mesa ser desoperculado, vai para a centrífuga, passa na centrífuga para sair o mel, aí depois passa no decantador para ser decantado, aí depois passa para os tambores e daqui vai para a Comap para ser processado novamente lá e ser comercializado. Méis que têm maior tendência à cristalização, eles devem ser armazenados sob condições que não sejam de temperatura muito baixa. A temperatura baixa, ele acelera esse processo de cristalização. Méis que tenham essa característica, normalmente devem também ser armazenados para comercialização em potes de boca larga, facilitando a retirada desse produto, uma vez ele estando cristalizado. A utilização de garrafas do tipo PET de boca muito estreita pode dificultar a retirada do mel nesse estado de cristalização de dentro das garrafas. Outro desafio está na fermentação do mel, que transforma os açúcares em álcool e é totalmente indesejável por parte dos apicultores. O mel pode fermentar devido a 3 fatores, A alta umidade, no mel, a temperatura maior que 26 graus e a presença de leveduras. Entre os cuidados para evitar a fermentação está a higiene da vestimenta do apicultor e a dos materiais apícolas. Além disso, o veículo a ser utilizado para transportar as melgueiras também deve estar higienizado. E a colheita do mel não deve ser realizada em dias úmidos ou chuvosos. O processo de fermentação ele vai sinalizar de que o mel está passando por um processo de deterioração. Um dos sinais mais claros do processo de fermentação, primeiro é o odor do produto que fica com um aroma avinagrado e também a sensação de alteração, tornando ele mais ácido. E visualmente é possível observar que o produto fermentado desenvolve bolhas em sua superfície, que é um indicativo de que esse mel está passando pelo processo de fermentação. Um mel que não está sujeito a processo fermentativo ou está estabilizado, ele não apresenta essas características. O fumigador
ou fumegador, é um aparelho que ajuda a manejar as colônias com segurança e ainda mantém a qualidade dos produtos. Feito com serragem ou palha, ele produz uma fumaça que faz com que as abelhas abandonem as colmeias. Além disso, o cheiro atrapalha a comunicação e também as tornam mais lentas e confusas. O fumegador ele é um equipamento de segurança que devemos usar sempre que vamos ao apiário para ajudar a controlar a defensividade das abelhas. Quando nós vamos mexer nas colmeias, o intuito delas é atacar o apicultor para defender a colmeia. Então, para evitar isso, a gente vai sempre trabalhando com fumaça de forma adequada também, para não estar contaminando o mel com o cheiro e com o sabor da fumaça, e vamos controlando as abelhas com tranquilidade. Ao final do trabalho, o apicultor deve procurar um local que não tenha folhas secas, galhos secos ou qualquer material que pode queimar, e encontrando esse local, despejar o conteúdo no chão, de preferência num local que tenha uma terrinha, para apagar o fogo e não oferecer risco de causar nenhum tipo de incêndio, né, de problema na sua propriedade. É importante também para a gente evitar acidentes com animais ou pessoas que estejam passando próximo ao apiário e não estão sabendo que vocês estão manejando no momento. Então, se a gente não usa a fumaça adequadamente, a gente pode ter um problema depois de um acidente, que é o que a gente não está querendo agora. A gente fica por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Te espero na semana que vem, hein? Um grande abraço e até lá!